A decisão da Warner Media em 2021 ter um sistema em que vai lançar seus filmes simultaneamente nos cinemas e na HBO Max, que é o seu serviço de streaming, gerou um ponto de mudança para a indústria que eu vou comentar no vídeo de hoje e de contenda e de insatisfação por parte de pessoas envolvidas. Olá pessoas, eu sou o Arthur e sejam bem-vindos ao Bilheterama. Antes de eu comentar sobre essa questão em si, se esse é o primeiro vídeo no canal, cogite assinar aqui embaixo, deixar aquele like que eu agradeço de coração. E se você não conhece, eu e a Nathalie, a gente tem um podcast chamado Tênis Verde, em que a gente fala sobre cultura pop de uma forma mais longa, mais aprofundada do que eu costumo fazer aqui nos vídeos. E a gente também tem um canal na Twitch, que é só procurar twitch.tv/tenisverde, em que a gente grava os podcasts ao vivo e também tem o Boletim do Hype, em que a gente comenta as principais notícias da semana. E na semana passada a gente comentou sobre a HBO Max com essa estratégia. Então se você não quer perder isso, cogita seguir a gente também lá na Twitch. Para quem não acompanhou ou não ficou sabendo da notícia, a Warner Media na semana passada anunciou que os seus grandes lançamentos para 2021 não ficariam restringidos apenas ao cinema na sua grade de lançamento, e sim tendo esse lançamento híbrido, que ao mesmo tempo que fosse sair nos cinemas, ia sair simultaneamente no HBO Max. Obras como Esquadrão Suicida, Duna, Matrix 4, Invocação do Mal 3 e outras sairiam no HBO Max, que é o serviço de streaming da Warner, sem custos adicionais para quem é assinante, e o filme ficaria disponível por um mês, depois sendo retirado e continuando apenas nos cinemas. A pandemia afetou a indústria cultural de uma forma geral, porque séries, novelas, filmes tiveram que ser paradas as gravações. Agora, mais recentemente, que as coisas estão voltando a ser gravadas, peças de teatro não podem mais acontecer por conta de se passar em locais fechados, assim como o cinema, que também teve que parar por conta de ser um local fechado, com uma aglomeração muito grande de gente, e isso pode contribuir a espalhar o vírus. Então, tudo isso acabou afetando a indústria de uma forma geral, o que acabou não acontecendo com os serviços de streaming, que acabaram se tornando o grande refúgio de lançamentos agora em 2020, em termos de produções, seja de séries, filmes, animações, porque as pessoas dentro de casa, a única forma que elas encontrariam de ter algum acesso a esse tipo de conteúdo seria justamente na internet, que por consequência é justamente aonde estão os serviços de streaming. A Netflix, ela mudou o jogo e a forma como a gente consome conteúdo há alguns anos, e isso ia ser um processo que ainda ia vir a acontecer pelos anos seguintes. Só que a pandemia, ela acabou acelerando ainda mais esse processo, porque após o lançamento da Netflix, as outras empresas começaram a correr atrás para ter os seus próprios serviços de streaming, só que durante a pandemia, enquanto a gente viu diversas distribuidoras, produtoras e os grandes nomes de Hollywood como Warner, Disney, Universal, a própria Sony, sentadas nos seus grandes lançamentos porque não tinha como sair no cinema, a Netflix continuou aí lançando coisas o ano todo. E aí durante o ano de 2020 a gente viu a indústria se moldando e tentando se adaptar à atual conjectura das coisas. Primeiro veio a Universal lançando o filme diretamente no streaming, e isso acabou desagradando redes de cinema lá nos Estados Unidos. Acabaram chegando num acordo de diminuir a grade de lançamento, porque para quem não sabe, a forma tradicional com a qual um filme é lançado é primeiro, sai no cinema, fica o tempo que for ficar em cartaz, aí depois sai do cinema, vai pro PVOD, que seria o streaming pago, em que você paga para comprar ou para alugar o filme para assistir, e aí depois segue a vida. Depois de um determinado tempo, vem lançamento em Blu-ray, em DVD, e aí depois ainda vem o filme entrando no streaming. E por conta dessa escolha da Universal e esse desagrado que rolou por parte das redes de cinema, um acordo foi feito, a grade diminuiu, então tipo, a gente lança aqui no cinema, passa um determinado tempo, a gente já pode lançar no streaming, e logo em seguida veio a Disney mudando ainda mais isso, porque ela pegou alguns dos seus filmes que iriam sair no cinema e colocaram direto no Disney Plus, que é o seu serviço de streaming. Primeiro veio com Mulan, que eles fizeram um estilo de acesso premium, que além de você assinar o serviço, você ainda tinha que pagar mais um tanto de dinheiro para poder assistir ao filme, o que acabou não sendo tão interessante assim pelo jeito, por conta dos números que eles não divulgaram, mas parece que não foi um grande sucesso, até porque você pagar o Disney Plus e pagar ainda mais o filme
pesava muito. E aí, por conta disso, o Soul, que é o filme da Pixar que viria a sair nos cinemas, vai ser lançado dia 25 de dezembro, direto no Disney Plus, sem nenhum custo adicional. Porém, a Warner Media veio com um all-in, que é justamente pegar seus grandes lançamentos de 2021 e colocar ao mesmo tempo nos cinemas e no seu HBO Max, o que é uma jogada muito forte para a indústria como um todo, porque tem toda essa questão que eu falei, tem essa grade que você tem que lançar no cinema, você tem que esperar para ir para outra coisa, e ela tá dando a opção de ter as duas coisas ao mesmo tempo, no cinema e no serviço de streaming dela. E são filmes grandes, como eu disse, é Duna, Matrix 4, Esquadrão Suicida, são grandes filmes. Vai começar com Mulher Maravilha agora no final do ano, mas isso vai se alongar pelo ano de 2021 todo, o que abre interessantes precedentes que talvez mudem a indústria de uma forma ainda mais profunda e maior. Isso muda não só na questão da gente quanto consumidor assistir essas obras, que é uma coisa que eu vou deixar para comentar mais no final do vídeo, mas também na forma de como essa indústria se relaciona consigo mesma. Porque tem esse lado da moeda do acesso, mas também tem a questão de que há certos contratos entre distribuidoras e produtoras e elenco e atores e diretores que acaba mudando justamente por conta dessa janela de lançamento. A Legendary Entertainment, que é uma produtora que coproduziu King Kong vs Godzilla e Duna, ela se sentiu incomodada com essa escolha da Warner de colocar os filmes que ela coproduziu diretamente dentro do streaming junto com o lançamento no cinema. Ainda mais levando em conta que estava rolando uma negociação da Legendary com a Netflix para vender o King Kong vs Godzilla diretamente para o serviço de streaming da Netflix por 250 milhões de dólares. E aí agora, com a Warner falando que o filme vai sair diretamente no HBO Max, qual o acordo que ela vai acabar fazendo no final das contas nesse sentido? Mas além de ter essa questão com as produtoras, também tem os atores. E o New York Times trouxe uma matéria interessante que envolve as agências e os representantes desses atores. Porque o Mulher Maravilha 1984 não foi algo que foi jogado simplesmente. Houve uma negociação discreta por parte da Warner com os representantes da Patty Jenkins e da Gal Gadot. E aí as negociações encaminharam-se para um ponto em que cada uma das duas vai receber 10 milhões de dólares pelo fato de que o filme vai sair no HBO Max e elas estão também ajudando a divulgar esse processo. A Warner, porém, não teve o mesmo cuidado e negociação com os outros 17 filmes que foram anunciados, o que pegou representantes de nomes como Denzel Washington, Margot Robbie, Will Smith, Keanu Reeves, Hugh Jackman, Angelina Jolie de surpresa por não terem tido a mesma atenção que a Gal Gadot teve. E como eu disse, o que move a indústria no final das contas é dinheiro. A Warner, sentada nos filmes, encontrou esse caminho de lançar os filmes nos cinemas, ao mesmo tempo que está lançando no HBO Max, que é um serviço de streaming dela, e acaba tornando o serviço muito mais interessante, chamativo para as pessoas, só que isso começa a mexer na estrutura que vem toda em seguida, porque o contrato que há da Warner com a produtora tem que mudar. O contrato que a Warner tem com os talents, que seriam os atores e tal, também tem que mudar nesse processo, porque muitos desses atores envolvem negociações em que eles ganham uma parcela da bilheteria. Se a bilheteria pode ser afetada por conta do lançamento diretamente no streaming, como que fica esses acordos da distribuidora com os atores? Isso tudo tem que ser trabalhado e desenvolvido a partir desse ponto, o que pode gerar precedentes nunca vistos antes. A própria questão da Gal Gadot, dela receber 10 milhões, independente se o filme for um sucesso ou não no streaming, ela tem que receber isso. E por consequência, todos esses outros atores que são um dos grandes chamarizes para você ver esses filmes, também vão ter que passar a mudar os contratos nas formas como são feitos. O que me traz ao principal motivo de eu ter feito esse vídeo, que é por conta da declaração que o Nolan deu no dia anterior, no dia 7 de dezembro, sobre essa escolha da HBO Max. Ele deu uma entrevista pro AT Online e ali ele foi mais comedido, porque ele falou o seguinte: há muita polêmica em torno disso, porque eles não contaram a ninguém. Em 2021, eles têm alguns dos maiores cineastas do mundo, eles têm algumas das maiores estrelas do mundo que trabalharam por anos, em alguns casos nesses projetos muito próximos de seus corações, que pretendem ser grandes experiências na tela. Porém, há muita controvérsia. É muito, muito, muito bagunçado. Não é assim que você trata cineastas e estrelas e pessoas que deram muito por esses projetos. Eles mereciam ser consultados e falados sobre o que aconteceria com o seu trabalho. Nesse sentido, eu super concordo com o Nolan,
porque deveria haver o mesmo cuidado que houve com Mulher Maravilha 1984, envolvendo esses outros 17 filmes. Ter conversado com a produtora, com o diretor, com o elenco, para chegar num acordo que fosse agradável para todo mundo. Mas ainda assim, são filmes que vão ser lançados simultaneamente nos cinemas e no HBO Max. E eu tô batendo muito nessa tecla porque eu já vou comentar o porquê isso é muito importante. Porém, ao Hollywood Reporter, ele deu uma declaração que aí sim ele foi polêmico. Alguns dos maiores cineastas e estrelas de cinema mais importantes de nossa indústria foram para a cama na noite anterior pensando que estavam trabalhando para um grande estúdio de cinema e acordaram para descobrir que estavam trabalhando para o pior serviço de streaming. E essa segunda declaração eu acho que já bate muito mais nesse ego inflado gigantesco que o Nolan tem, que é até irônico, porque talvez se a gente pensar direito, eu imagino que seja uma coisa que a Warner nunca diga, parte dessa estratégia deles para 2021 pode ter sido consequência do próprio Tenet, que é o filme do Nolan que o próprio diretor pressionou tanto para sair nos cinemas durante um período de pandemia, e a bilheteria acabou não se mostrando no nível que era esperado. E aí por conta disso a Warner deve ter replanejado o que ela ia fazer para o final do ano e para o ano seguinte, e viu que talvez esse fosse o caminho mais interessante para eles. E aí toda essa questão, e principalmente essa fala do Nolan, eu acho muito importante porque a gente pode conversar sobre duas coisas, sendo uma delas a democratização do acesso, porque se a gente pensa no cinema num contexto de pandemia, torna-se um dos lugares de lazer que as pessoas vão deixar por último, e 2021 vai ser ainda um reflexo um pouco disso. Até que a população esteja vacinada ao ponto de sentir-se confortável a voltar a encher as salas do cinema, vai ser um longo processo. E isso eu acho que já é interessante porque está dando-se a opção. Você pode assistir o filme no cinema ou você pode ver o filme no conforto do seu lar, da sua casa, ainda assim por um período de 30 dias. Você não viu nesses 30 dias, você vai ter que ir para o cinema assistir. E pensando na questão do cinema mesmo, dentro da nossa realidade do Brasil, se a HBO Max chegar aqui no Brasil tendo e oferecendo esse mesmo serviço de lançar simultaneamente, o cinema, por mais que eu ame, eu adore ir pro cinema, sentar e assistir o filme, é um tipo de lazer que é caro e é muito restritivo. Não é todo mundo que tem condição de ir no cinema 2, 3, 4 vezes no mês, pagar um ingresso caro para ver os filmes que quer. Às vezes a pessoa tem que escolher 1, 2 filmes por mês, um filme a cada 2 meses. Então, normalmente seriam os grandes filmes que ela veria no cinema. Veria Mulher Maravilha, mas sei lá, se no mesmo mês tem Mulher Maravilha e tem Viúva Negra, a pessoa vai escolher um dos dois porque ela talvez não tenha condição de pagar os dois. Só que você tendo a opção de ter esses filmes todos no streaming, você pode optar por, porra, esses daqui que são menorzinhos, eu vou ver em casa. Mulher Maravilha, que eu quero muito ver no cinema, talvez eu veja no cinema. Duna, talvez eu veja no cinema. Matrix 4, talvez eu veja no cinema. E isso abre muito a oportunidade para as pessoas conseguirem alcançar mais filmes e dar oportunidades para assistir filmes que talvez elas simplesmente não veriam. Até porque, falando de experiência própria que eu acompanho aqui das pessoas que comentam no canal, tem muitos filmes que eu falo que ou estão no cinema ou estão no PVOD que você tem que pagar pra assistir, que elas perguntam, tem no Netflix? Porque a Netflix acabou se tornando uma grande plataforma em que as pessoas vão procurar conteúdo lá dentro. Se elas se interessam, será que tem na Netflix pra eu assistir? Porque eu já assino o serviço. E eu sinto que o HBO Max pode seguir nesse estilo envolvendo suas grandes produções cinematográficas. Putz, esse filme aqui parece muito legal e está disponível no HBO Max. Como eu já assino, eu vou dar a chance de assistir o filme aqui, e aí o Matrix 4, que de qualquer forma eu já queria muito ver, talvez eu possa assistir no cinema se estiver em condição, se for seguro para eu, e se for saudável para ir no cinema usufruir desse filme. E essa democratização do acesso e da cultura é muito importante para alcançar o maior número de pessoas, mas isso vem também com uma outra coisa que eu acho que é muito importante ser dita, que é esse discurso elitista da experiência cinematográfica. O que eu acho que é complicado por conta de vários fatores. Ir no cinema é incrível, você nunca vai ter aquela experiência daquela tela gigante, com aquele sistema de som maravilhoso, o IMAX incrível, é algo que eu sinto falta. Mas ao mesmo tempo, eu prefiro ter condição de ter acesso àquele filme de alguma forma, do que simplesmente não ter acesso ao filme de forma alguma. E os diretores, tipo o Nolan, que fala, não, porque eu fiz o filme pensando pro cinema, pra assistir no cinema. Tá, eu diria que todos os filmes são pensados
com esse propósito de ser lançados no cinema. Só que a indústria, ela mudou, ela evoluiu, e eu sinto que tem vários diretores que estão ficando com esse discurso ultrapassado, porque beleza, você tá fazendo um grande filme para ser usufruído na maior tela possível, mas isso quer dizer que se eu assistir esse filme na minha casa, na televisão ou no notebook, ele é menos filme? Quer dizer que cineastas como o David Fincher, o Scorsese, o Alfonso Cuarón, que fizeram filmes voltados pro streaming, voltados pra Netflix, isso torna esses filmes menos cinema do que se esses filmes fossem lançados no cinema em si? Ou até mesmo grandes e clássicos e icônicos filmes que eu assisti ao longo dos anos em casa, por conta que eu tinha um Blu-ray, tinha um DVD, ou tava ali na Netflix, eu cliquei pra assistir, ou eu comprei online. Quer dizer que o fato de eu ter visto esse filme nesse estilo o torna menos filme, menos cinema do que a pessoa que teve a oportunidade de ver no cinema lá na década de 40, 50, 60, é um discurso muito elitista, porque o cinema, a grande experiência cinematográfica. Sim, eu sei que a grande experiência cinematográfica jamais vai ser superada, nunca vai ser a mesma coisa do que ver em casa. Beleza, mas você quer que o filme seja apenas assistido no cinema, ou você quer que seu filme alcance um maior número de pessoas, impacte as pessoas independente de onde elas estão assistindo? Eu acho que é um discurso muito elitista no sentido de que coloca o cinema como algo insubstituível, quando na verdade a gente tem que pensar que o que é insubstituível é você assistir o filme. Não importa em que tela você esteja vendo, que aquele conteúdo, que aquela obra de arte chegue a você. E a democratização da cultura é muito importante nesse sentido. E esse caminho que a HBO Max está traçando, por mais que esteja rolando em certos percalços, é muito importante para isso acontecer, para que o maior número de pessoas possível consiga acessar um filme e não só aquelas que têm condição de pagar o filme para ver no cinema em seu lançamento. E é isso, pessoas, esse é meu vídeo comentando sobre a treta do Nolan com a Warner, que talvez o diretor nem trabalhe mais com o estúdio, vai saber o que vocês acham. Vocês ficam empolgados com essa mudança no jogo, na perspectiva de um futuro em que a gente tenha filmes saindo simultaneamente nos dois? O que você faria? Você preferia ficar em casa e assistir tudo em casa, ou teria alguns filmes que você ainda assim iria até o cinema assistir? Deixa aqui embaixo nos comentários, vamos conversar, que eu acho que isso é muito importante e esse assunto permite bastante discussão. Não se esqueça de se inscrever no canal clicando na bolinha aqui do ladinho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixa aquele like que eu agradeço de coração se você curtiu esse vídeo. Compartilha esse vídeo com seus amigos, manda no grupo de WhatsApp, manda para um amigo. Vamos fazer o Bilheterama chegar a mais pessoas, esse discurso, essa conversa a abranger mais pessoas ainda. E a gente se vê na próxima, gente. Tchau!